Diz a versão revista e atualizada: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Versículo 8: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Podemos, todos nós juntos, repetir essa afirmação desse servo do Senhor? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Tome o seu lugar com a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero pensar aqui com os irmãos, nesta noite tão especial. Esse texto é um texto que é comum a todos nós. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já foi ministrado com esse texto. Você que é um aluno assíduo da escola dominical, eu não tenho dúvida acerca disso, já ouviu alguma vez a história dos 12 espias, que nós teríamos que voltar lá em Números, a partir do capítulo de número 13, para nós entendermos o contexto que este homem está nos colocando aqui esta noite. Deus ordena que 12 homens sejam enviados, 12 príncipes, à terra que Deus havia de dar ao seu povo. Você conhece a história. Eles foram, viram a terra, os prós e os contras. E a Bíblia diz que quando eles retornam, há uma ansiedade, há uma expectativa, porque afinal de contas seria o lar deles, seria onde eles iriam morar. O servo do Senhor, o líder, faz um ajuntamento e há uma curiosidade grande em saber como é, o que tem lá, o que eles viram lá, e eles apresentam, fazem a exposição dos frutos da terra, e eles começam a relatar ali tudo de bom que havia lá. É como hoje, muita gente, quando tem uma notícia, tem mais de uma notícia para dar, perguntam para nós: você quer primeiro a boa notícia ou você quer primeiro a má notícia? Logo, nós queremos ouvir a boa notícia, né? Porque a boa notícia, ela vai alegrar tanto o nosso coração que vai quebrar o impacto da má notícia. Eles dão a boa notícia: olha, a terra, ela é fantástica, ela é fenomenal, é incrível, não tem nada melhor, nós nunca vimos nada igual. Que coisa linda Deus preparou para nós. Está aí o fruto da terra, vocês podem ver, e eles trazem ali, fazem aquela exposição diante do povo, mas eles têm um porém. As cidades são fortes, ali residem gigantes, e aos olhos deles nós somos pequenos gafanhotos. Não tem como subir. Não tem como chegar lá. Isso foi um balde de água fria na cabeça daquele ajuntamento que estava ali, aguardando uma boa notícia, porque, ora, há uma promessa de Deus. Deus disse que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, e, ora, é um contrassenso, né? Ela é boa, ela é agradável, tem muita coisa boa, mas nós não podemos subir, nós não podemos estar lá, porque quem está lá é mais poderoso do que nós. E como é que nós vamos tirar essa turma de lá? A Bíblia diz que o povo chorou, o povo levanta a voz, e houve um alvoroço muito grande ali, um reboliço, e creio que quem estava lá no final, o que está acontecendo? E é aquela história do telefone sem fio. Quem lembra dessa brincadeira aqui? Meu Deus, a gente passa dos 30 anos, a gente começa a lembrar de coisas que... Quem lembra dessa brincadeira aqui, do telefone sem fio? Você dá uma mensagem para uma pessoa, pastor João, passa para o pastor Altair, que vai passando para o presbítero Gerson, e assim vai. E, às vezes, quando chega lá no final, a coisa já é totalmente diferente daquilo que foi falado aqui no começo. Irmãos, eu acho que quando chegou lá no último, irmão, a coisa já tinha aumentado. Eles diziam, ó, lá está o comando vermelho, lá está o PCC, lá está o terceiro comando, lá tem milícia. A coisa já tinha aumentado. Eles falam agora em
apedrejar o líder, em matar o líder. Mas esses dois servos de Deus, Josué e Calebe, a Bíblia diz que eles pedem a palavra. Eles dizem: nós queremos falar. Vocês falaram e nós queremos agora a nossa oportunidade. E quando eles tomam a oportunidade, eles: olha, realmente existem todas essas dificuldades. Mas lembrem-se, nós temos uma promessa de Deus. Não se esqueçam, nós temos uma palavra da parte do Senhor. E a palavra do Senhor é que a terra é nossa. Não é que Deus está pensando em nos dar. Não é que Deus mandou que nós espiássemos. Se vocês gostarem, é de vocês. Não, a palavra é que a terra era deles. E se o Senhor se agradar de nós, nós vamos subir e vamos tomar posse dessa terra. E lá nós vamos viver com as nossas famílias. Aquela palavra daqueles 10 homens foi desagradável ao Senhor. E Deus dá uma sentença. Deus diz: olha, vocês viram o que não era para ver. E como viram o que não era para ver, falaram o que não era para falar. E como falaram o que não era para falar, vocês não vão entrar. E essa turma que murmurou aí, os cadáveres de vocês vão cair nesse deserto, salvo Josué e Calebe, porque perseveraram em ouvir a minha palavra, em confiar na minha palavra. Irmãos, eu estou aqui essa noite para dar um recado muito simples para todos nós que estamos aqui. Não é nada novo. O pastor Paulo Santos usa uma expressão muito interessante quando ele está pregando. Ele disse: irmão, não tem nada novo. Eu estou só tirando a poeira para que nós venhamos a nos lembrar essa noite. Nós temos uma promessa. Eu vou dizer de novo, porque teve gente que não ouviu o que eu disse. Nós temos uma promessa. E logo, se temos uma promessa, Satanás, nesta caminhada, na estrada em que estamos percorrendo, ele vai fazer de tudo para que a gente tire o foco desta promessa que temos. Ele vai fazer de tudo para que a gente saia desta rota que Deus estabeleceu para nós. Ele vai fazer de tudo para que a gente tente pegar num atalho, e nesse atalho, às vezes a gente se perde e não consegue voltar nunca mais. Mas há poder no nome de Jesus. Você vai tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Mas existem algumas coisas que me chamaram a atenção na história desses homens, e eu quero pensar isso com você em segredos para permanecer firmes. O primeiro segredo que estes homens aprenderam, eles tomaram para si, foi aprender a usar o tempo a favor deles. Irmãos, pense que eles estão caminhando com pessoas que eles sabem que irão morrer no deserto, que irão ficar no deserto. Há uma relação ali, pessoas que se conheciam desde o nascimento, pessoas que moravam perto, pessoas que tinham ligações familiares, mas eles precisariam caminhar juntos até que toda aquela geração passasse. E sabe, irmãos, o tempo, ele tanto constrói como ele desconstrói ao mesmo tempo. Como é que é isso, pastor? É fácil da gente ilustrar isso aqui. Se você pegar, e hoje eu fiz uma aventura, nós ainda não temos criança em casa, e hoje eu decidi fazer uma aventura. Terminou a escola dominical lá na igreja, e tinham umas crianças lá, filha de alguns obreiros que estavam terminando. Eu disse: olha, vocês podem ir para casa que eu vou levar os filhos de vocês para almoçar hoje. E eu coloquei 4 crianças no carro e fui com a minha esposa para almoçar. Irmãos, a impressão que eu tenho é que eu vivo em outro planeta. A impressão que eu tenho é que eu vivo em outro mundo. Você imagina que uma delas me perguntou: pastor não, eu nunca fui chamado tanto de tio como hoje. Tio,
o senhor já viu o vídeo do Lucas Neto? Eu disse, minha filha, eu não sei nem quem é. Lucas Neto, ele deve ser filho do Lucas Júnior, né? Ele deve ser filho do Lucas Júnior, ele é o Lucas Neto. E uma criança de 8, 7 anos me explicou, e eu disse, mas o que ele faz? Olha, ele faz isso. Ah, caramba, legal, vou procurar assistir lá, vou procurar saber quem é esse rapaz. Irmãos, é fascinante. A cabeça, a criatividade, e tudo pergunta, e tudo quer saber, e o carro, quase que me reviraram o carro, e agora a minha esposa não estava conseguindo sair do carro quando fui deixar na congregação, porque alguém apertou a trava de segurança lá, reviraram tudo. E eu, quando fui deixando na casa dos pais, eu fui dizendo glória a Deus, porque glória a Deus, está entregue, glória a Deus, está entregue. Irmão, só no próximo eclipse outra aventura dessa. Mas foi gostoso, foi muito gostoso. É a fase do aprendizado, que está querendo saber tudo, que está perguntando tudo, o caráter está sendo formado. Mas se você vai para alguém que já está com 80, 90, como dia desses eu fui visitar uma irmã lá na igreja, e é muito curioso, porque ela conhece a minha esposa, abraça a minha esposa, pergunta por mim, mas eu estou do lado e ela não sabe quem sou eu. Minha esposa chega, a esposa do pastor aqui, e eu estou olhando, abraça minha esposa, mas você é muito linda, você é muito bonita. E o pastor, como é que está? E eu do lado. E aí, a senhora me conhece? Ela disse, só vai me desculpar, mas irmão, toda vez que eu vou, é a primeira vez que eu estou lhe vendo. Aí, todas as vezes que eu vou lá, eu tenho que me apresentar novamente. Então, veja, como alguém desse lado está sendo construído, e alguém aqui está sendo desconstruído. A saúde já não é mais a mesma. O vigor. Então, o tempo, irmãos, nós precisamos aprender a usar ele a nosso favor. Nós precisamos aprender a usar o tempo que Deus nos deu, porque Deus está, em cada passo que eu dou neste deserto, me preparando para que eu tenha condições de, em maturidade, tomar posse das promessas que Ele tem para a minha vida. Existem lições que temos que tomar, existem coisas que precisamos aprender, e sabe, irmão, para chegar na promessa, não tem rota alternativa, nós temos que atravessar o deserto, e no deserto tem murmuração, no deserto tem morte, no deserto tem frio, no deserto tem calor demais, mas no final dele tem Canaã. Então, aproveite o tempo que Deus está lhe dando para orar, para se fortalecer. É maravilhoso a palavra de Deus, quando ela diz que Abraão foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Uma coisa que a gente tem que fazer no culto, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas sabe, irmãos, quanta gente no nosso meio reclamando, quanta gente no nosso meio murmurando. Eu brinco com os irmãos lá na igreja, que tem gente que eu já não estou orando mais para Deus dar vitória, eu estou orando para Deus trocar a luta dele. Senhor, o Senhor não quer dar vitória, mas pelo menos troque a luta dele, para que ele me conte outra luta pelo menos, porque é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história. E alguém já nos aborda, tem uma que me diz assim, não está assistindo não, porque está no culto lá, pastor, o senhor está com tempo? Aí quando faz essa pergunta, eu já puxo uma cadeira, porque aqui na mente eu estou, vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. E a gente termina sempre da mesma forma. Irmão, parece que o deserto está nos envelhecendo. Parece que o deserto está nos cansando. Mas enquanto tinha gente envelhecendo, enquanto tinha gente morrendo, tinha gente dizendo, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Ei, irmão, eu tenho uma receita para você. Quando a luta vier, quando as acusações do inferno vierem contra você, brade em alta voz, eu tenho uma promessa, e se tenho uma promessa, eu vou atravessar esse deserto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não fica olhando para o relógio, irmão.
Não fica olhando para o calendário, não fica pensando que dia é hoje. Meu Deus, mas estamos em fevereiro ainda. Janeiro aí foi um mês que parece que o pessoal achou que demorou muito a passar, né? Não, irmão, o foco é na promessa. Me perdoa, porque eu sou de congregação, eu gosto disso. Diga para quem está do lado aí, o foco é a promessa, irmão. O resto é mimimi, como diz o outro aí. O resto é secundário, o resto é acessório. O foco é a promessa. E o nosso lugar é Canaã. Te anima nesta noite, porque você não vai morrer no deserto, amado, em nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu vejo que esses homens fizeram é que eles guardaram os seus sentidos. Eles guardaram os seus sentidos. Porque eles viram toda uma geração morrer. Irmãos, o tempo que a gente vive hoje, nós precisamos guardar os nossos sentidos. Nem tudo a gente pode ver. Nem tudo a gente pode ouvir. Você assistir o noticiário semanal nesse horário de 18 horas, né? Um diz escracha, o outro diz mata, o outro diz que o CPF foi cancelado. Irmão, é uma loucura. E aí, irmão, isso vai entrando em nós. E aí tem pessoas que não saem mais de casa à noite. E aí tem pessoas que estão apavoradas, estão em pânico. Eles estão caminhando no deserto e eles estão vendo tanta desgraça acontecer. Mas, por outro lado, eles estão vendo Deus operar milagre. Então, irmão, olhe para o que Deus está fazendo. A gente tem mais facilidade para olhar, né, presbítero Marcos Obra, para aquilo que é ruim, do que para aquilo que Deus está fazendo. E sabe, irmão, glória a Deus que aqui em Bom Sucesso não tem isso, quero crer que nem aqui na sede, nem em nenhuma congregação, mas tem aquela galera que tem aquela coisa na cabeça. Eu tenho saudade daquele tempo antigo, nós não vemos mais milagres na igreja. Irmãos, milagres estão acontecendo o tempo todo, do seu lado tem um milagre. Porque todos nós aqui temos uma história, e se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Deus está trabalhando, Ele está trabalhando agora, Ele está trabalhando nesse instante, creia nisso. Quarta-feira, para surpresa nossa, por uma direção de Deus, eu passei por um obreiro e falei para ele, meu amado, traga-nos uma palavra de oferta, ministra a igreja. E ele disse, pastor, mas antes da oferta, eu posso dar um testemunho? Eu disse, sim, se for para contribuir, para edificar. Não foi um testemunho, né? Porque tem testemunho e tem o testemunho. Tem coisa que deixa a gente mais para baixo ainda, mais triste ainda. Mas se for para edificar, conte. E olha o que ele começa a contar. Ele é casado há 3 anos, morando de aluguel, juntando um dinheirinho, aquela coisa de família. O pai diz, olha, faça aqui uma casa, tem um terraço grande, faz uma casa aqui para você poder sair do aluguel. E ele faz as contas, pegou tudo, fez o projeto da casa, e ele viu que não daria para construir a casa e pagar o aluguel ao mesmo tempo. Conversou lá com alguém, ia para um quartinho lá, para o tempo que tivesse construindo a casa, não pagar o aluguel. Ele foi falar com o senhorio e disse, olha, eu quero lhe agradecer, tem um mês de depósito aí, mas no próximo mês eu não vou morar mais na casa, por isso e por isso. Então, eu vou entregar a casa para o senhor no dia 2, porque dia 1º cai no domingo, no dia 2 eu estou lhe devolvendo a casa. E o pai disse, tá bom, tudo bem. No outro dia, ele levanta, essa semana, ele levanta para ir trabalhar, quando abre a porta, leva um susto. O senhorio está lá na porta esperando ele. Eu disse, meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui? Tão cedo, dessa hora da manhã, não bateu, não chamou. Ele disse, rapaz, eu não dormi essa noite, fiquei pensando em você. Pensando em mim? Eu vim te fazer uma proposta. Eu disse, meu amigo, nem 50%, não dá. Não, peraí, deixa eu falar. Eu tenho visto que você é uma pessoa sincera, você nunca atrasou, você é um cristão, você tem dado testemunho. Então, eu refleti bem e eu vou fazer um negócio com você. Quanto tempo você acha que leva para construir a tua casa? Ele disse, 1 ano e meio, 2 anos. Pode morar na casa de graça até terminar a condição da sua obra. Pode morar, irmão, eu disse, de graça. Pode levar 1 ano e meio, 2 anos. O tempo que quando a sua casa estiver pronta, acabada, aí você me entrega. Você só vai pagar a luz e não precisa pagar mais nada.
Aí, irmão, eu gosto de brincar com os irmãos lá na congregação. Eu peguei o microfone e falei, irmão, pode dar glória? Porque o diabo não faz isso não, é só Deus que faz isso. Irmão, Deus está trabalhando. Tem muita coisa ruim acontecendo e eu fico, irmão, chateado com essa turma que vai para a internet para falar só do que está ruim. E porque a igreja, e porque os pastores. Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está curando. Você está aqui hoje porque Ele te trouxe. Então eu peço colírio do céu para a minha visão e para a tua visão nesta noite. Vamos focar naquilo que Papai do céu está fazendo. E Ele está fazendo coisa grande entre nós. Eu tenho certeza que se eu desse a oportunidade de alguém aqui para dar um testemunho, nós teríamos vários testemunhos aqui de gente que foi curada, de gente que Deus abriu porta de emprego. Então, irmãos, os nossos olhos precisam estar focados na promessa e daquilo que Deus está fazendo até que a gente chegue lá. Porque se nós olharmos, irmãos, e nós precisamos ser claros, nós precisamos ser sinceros. A gente olha para os governos em todas as esferas. E a gente fica preocupado. Mas, irmãos, vamos olhar para o Senhor. Vamos parar de reclamar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por isso que é bom a gente estar na casa de Deus, porque quando a gente está na casa de Deus, e a gente ouve um testemunho como esse, e a gente tem uma situação parecida, a gente diz, opa, isso é comigo, Deus está falando comigo, opa, a promessa está de pé. Você vai ver, a trajetória de Abraão foi assim, quando ele estava meio desanimadinho, o Senhor visitava ele e dizia, eu sou contigo, eu sou o teu galardão, fica firme, rapaz, a tua descendência não vai ser o Damasceno Eliezer, não, você vai ser pai de uma grande nação. Deus trouxe você aqui esta noite para te animar e dizer que a promessa ainda está de pé. Uma segunda coisa que ele guardou, ainda dentro dos seus sentidos, foi a sua audição. E como a gente precisa guardar a nossa audição, irmão? Como a gente precisa guardar? Porque se a gente não guardar, irmão, a gente vai viver o tempo todo, a nossa única fonte de fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa sim nós devemos ouvir. Aqui na sede não, mas lá na Nova Jerusalém. Você já reparou, irmão, que se você comprar um carro, passa 2, 3, parabéns, mas sempre vai ter um que vai passar e vai dizer assim, esse carro dá muito problema. Rapaz, um amigo meu teve esse carro, que luta que passou. Ih, rapaz, bebe muito. Já viu? Saiu até recall, já não viu não? Aí você entra em desespero, irmão. Aí você fica, né? Eu me lembro que tinha um Paliozinho em 2002. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, fui para todo lado com ele. E um dia, eu decidi comprar um carro automático. Aí, a gente não vigia como José não vigiou, a gente fala, irmão, porque a gente gosta de falar, a gente fala. Aí você fala para alguém assim, estou pensando em comprar um carro automático. Rapaz, o dia que der um problema, você tem que vender até a roupa do corpo para consertar. Você joga o carro fora. Irmão, eu não comprei o carro ainda, mas a pessoa já está me dizendo do dia que der o problema. Eu nem comprei o carro ainda. Aí falei com um, falei com dois, falei com três. E um dia falei com alguém que tinha um santo homem de Deus aqui dessa igreja, pastor Maurício Medeiros. Se estiver assistindo o culto agora, está lá em Curitiba, um abraço para você. Ele esperou aqueles pessoal dos 10 terminar de falar comigo, e botaram todos os defeitos que podiam botar no carro que eu ia comprar. Ele falou assim, rapaz, não dá ouvido disso aí não. E eu disse, como, pastor Maurício? Me explica isso. Ele falou, é simples. Algum dos dois que falou para você não comprar, tem? Ele disse, não. Então acabou o problema. É porque ele não tem, não quero que você tenha. Pode comprar, que é uma bênção. Eu também tinha medo de comprar carro automático. Hoje eu só compro carro automático. Irmão, comprei o carro. Foi bênção de Deus. Já vendi o carro, já estou no 3º carro automático e até hoje nunca tive problema. Mas se a gente vai pelo que a gente ouve, irmão, a gente não faz nada. Se você quer fazer uma viagem,
Ih, rapaz, tu já viu o que está acontecendo nesse país? Cara, podem jogar uma bomba lá e tu... Vou fazer um cruzeiro. Tu viu esse cara da Itália? O que aconteceu? O cara chegou pertinho, olha o problema que deu. Você já viu aquele filme Titanic? Rapaz, esse negócio de navio. Então, vou viajar de avião pela primeira vez. Rapaz, cuidado. Quando tem um problema com o avião, aí não sobra ninguém. Irmãos, se a gente for ficar o tempo todo, porque estão gritando violência, estão gritando destruição, mas Deus está dizendo, Canaã é sua. Estão dizendo que não dá, estão dizendo assim, ó, você não pode chegar lá, você é pequeno demais, você é pequeno demais. Às vezes, irmãos, acontece, isso é do ser humano, isso é do ser humano. Às vezes você chega num determinado local e alguém olha para você, ele despreza pela sua cor, pela roupa que você está vestindo, pela sua condição social, mas bobo é ele, irmão, você tem uma promessa. E se você tem uma promessa, irmão, feche os ouvidos para aquilo que os 10 estão dizendo e foca no que sai do altar, porque do altar sai a palavra de vitória, do altar sai a palavra que muda a sentença, do altar sai a palavra que muda a nossa história. Então, irmão, nós precisamos parar de ouvir essas ladainhas, nós precisamos parar de ouvir quem está dizendo que vai dar tudo errado e começarmos a ouvir o Senhor a dizer para nós, isso é promessa minha, isso é negócio meu com você. Pense, irmão, José tinha tudo para aloprar, porque um dia Deus dá um sonho, e ele, né, é comigo, sou eu, cisterna. Aí vendem ele vai para a casa do Potifar, e lá ele fica bacana, fica tudo bem, e quando está tudo bem, tem uma acusação, cadeia, e quando ele está na cadeia, ele é usado por Deus para ajudar alguém, e a Bíblia diz que aquele alguém que ele ajudou, se esqueceu dele, ele tinha tudo, irmão, para na primeira rebelião, fugir daquela cadeia. Mas o dia que Faraó teve o sonho e mandou chamar, a Bíblia diz que ele se barbeou, trocou de roupa e foi tomar posse do que Deus tinha para ele. Irmão, na qualidade de profeta, eu quero liberar algo para você aqui esta noite. Há um dia na agenda de Deus, que é o teu dia. Há um dia que já foi determinado pelo Senhor, que é o teu dia. Quando o teu dia chegar, esteja pronto. Quando o teu dia chegar, esteja pronto. E você vai dizer o que esse homem de Deus disse: visto que eu perseverei em seguir o Senhor, eu quero tomar posse. Eu quero tomar posse. Eu quero tomar posse. Caminhando um pouco mais, uma outra coisa que ele guardou. Diga assim, ele guardou. Diga mais forte, ele guardou o seu coração. O que está no teu coração essa noite? Deus se esqueceu de mim? Onde eu nasci? A minha cor? O bom do evangelho, irmão, é que ele nos cura. O bom do evangelho é isso. O bom do evangelho é isso, é que ele nos cura. E no evangelho, irmão, não tem problema. Eu ser um pouquinho mais moreninho do que você. No evangelho a gente não tem esse problema. Nós somos curados pelo amor de Deus. E como somos curados, o nosso coração está livre disso. Não, eu sou o menor, o pastor Alex falou aqui de manhã, ele tem uma coisa muito engraçada com ele, quando alguém olha ele numa situação e diz assim, ficou rico, hein, pastor? Ele diz assim, amém. Amém. Ora, você está liberando uma palavra, não estou, mas já que você liberou, eu estou tomando posse. Mas a gente fica nessa coisa, irmão, de, não, isso não é para mim. Não, isso aí não dá para mim. Como diz o outro lá, é outro patamar.
Não, irmão, esse patamar é para você. A promessa, ela não depende da tua conta bancária, ela não depende do carro que você tem, ela não depende do bairro onde você mora. O Deus que fez a promessa é fiel, e Ele vai dizer na sua palavra, nos Salmos, que Ele ergue aquele que está no pó, aquele que está no monturo, para o fazer assentar no meio dos príncipes. Essa palavra se cumpre aqui entre nós hoje. Só tem príncipes e princesas de Deus, e nós estamos assentados entre eles. Então nesta noite, eu não sei o que está no teu coração, mas tudo que é ruim precisa sair hoje, porque no teu coração só pode ter lugar para a promessa. No teu coração só pode ter lugar para aquilo que Deus disse a você. E eu não sei há quanto tempo Deus te prometeu, há quanto tempo Deus falou com você, onde foi, se naquela vigília, se naquela consagração. Irmãos, veja como Deus trabalha, se a gente não guarda o nosso coração, a gente se perde. Eu fui nascido e criado num lugar chamado Complexo do Alemão. Alguém aqui já ouviu falar? Um local muito tranquilo aqui, uma tranquilidade assim que você anda a qualquer hora sossegado. Eu fui nascido e criado lá, na congregação da Alvorada. Até o baterista está lá. É interessante que o baterista está com a mesma cara, né? Eu já fiquei careca e o baterista está com a mesma cara, que era o baterista lá. E um dia num culto, irmãos, eu tinha 10 para 11 anos de idade, e aquela coisa de criança mesmo, de estar andando, bagunçando na igreja. Um profeta de Deus me chamou. A Alvorada hoje só tem uma escada, nos fundos tem uma galeria, você tinha uma escada do lado esquerdo e uma escada do lado direito. Eu estou assim, do lado esquerdo, e senta um irmão e falou comigo: garoto, desse jeito, esse irmão está tunico, trabalhou na igreja como eletricista aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Criança, não, pode falar, Deus está mandando falar comigo, fale. Ele disse, naquele tempo, os pastores, os obreiros, sentavam no púlpito, os pastores, os diáconos, e ele disse assim para mim: Deus está me dizendo que vai colocar você lá em cima, junto com aqueles homens. Bom, naquele tempo eu não entendi nada daquilo, né? Cara, pô, nada a ver isso, cara. Naquele tempo era você, nem se a igreja estivesse vazia, né? Pelo menos você não podia, não pode sentar numa cadeira do ministério. Meu Deus, você até era fulminado na hora, não pode. A gente levava a coisa muito a sério. Não, alguém tivesse no ensaio, sentasse, não pode sentar aí, menino, aí é o santo ministério. A gente levava isso muito a sério. Irmãos, isso ficou no meu coração. Caramba, vou sentar lá. E você sabe que eu entrei na pilha mesmo, irmão? Comecei com ele lembra disso? Molequinho, irmão, 10, 11 anos, eu já andava de gravata. Os mais antigos aqui lembram disso. Pastor, eu andava de gravata, terninho, pregando por aí. Irmãos, e hoje eu fico pensando, irmão, eu entro lá na congregação e olho aquela igreja, e olho aquele povo, eu disse, meu Deus, será que sou eu mesmo pastor de uma igreja dessa? Mas se eu não tivesse guardado aquilo, irmão, nascido e criado ali no morro, poderia estar com um fuzil agora, ou de repente poderia estar morto já, poderia ter deixado me levar por aquela situação em que eu vivia ali, que a minha família, os meus pais ainda, eu não moro mais, mas os meus pais moram lá até hoje. Mas, irmãos, desde muito cedo essa semente foi plantada no meu coração. E eu comecei a gerar isso no meu coração e procurei logo uma filha de pastor para casar. Se vai ser pastor, meu sogro já dorme no Senhor, pastor Agostinho da Luz, dirigiu muitas congregações aqui durante mais de 40 anos, e eu já colei na filha dele e disse, não, tem que ter uma mulher que não entenda da coisa. Irmãos, hoje nós estamos alegres, felizes, servindo a Deus, já estou pastoreando a 6ª congregação aqui nesse ministério. Aquela palavra que me foi dita lá no Alemão, ela ainda está ardendo aqui no meu coração. Porque eu entendi, irmãos, aquele dia, que era o Senhor que estava falando comigo.
que não era aquele simples servo que estava ali falando comigo, ou dizendo algo para massagear o meu ego. Irmãos, nós precisamos tomar posse daquilo que é liberado. Eu tomei posse naquele dia, e posso dizer a você, que tenho vivido o melhor de Deus na minha vida em todas as áreas. Mas se eu fosse ficar pensando, meu Deus, eu moro aqui, como é que eu saio daqui? Como é que eu vou comprar um carro? Como é que eu vou ter uma casa? Como é que eu vou ter uma família? Aquele que fez a promessa se encarregará de ir colocando as coisas no lugar. Quem tem promessa aqui? Fica tranquilo, irmão, na hora certa tudo vai acontecer. Não se estresse, fique tranquilo, fique calmo, guarde o teu coração, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. E nesta noite, nós só estamos aqui porque temos promessa. Nós só estamos aqui porque é uma chama no nosso coração. Há algo maior que nos traz a este santuário esta noite, para que possamos perseverar. Irmão, não é fácil. Esperar não é fácil. Esperar não é fácil. Não é fácil não, irmão. Nenhum de nós aqui gosta de esperar. Quase todas as vezes que eu vou no banco, alguém arruma uma confusão lá, porque está esperando demais. E a lei diz que não se pode esperar mais de 20 minutos, mas os funcionários são poucos, mas a gente não quer esperar. Se vai no hospital, alguém está arrumando uma confusão porque está esperando demais. A gente não gosta de esperar. Mas 40 e poucos anos esses homens esperaram. E na sua robustez, agora Josué não é mais espia, Josué é o chefe. E ele chega lá e diz: lembra, Josué? Lembra que Deus falou conosco? A memória da promessa estava aqui. Você não pode perder isso, irmão, em nome de Jesus. Porque vai acontecer muita coisa aí nesse deserto. Como diz o dito popular, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Você sabe qual é a única coisa que não vai morrer? A promessa. A promessa, ela é resultado, o cumprimento dela é resultado de perseverança. É resultado de fidelidade. É resultado de aguentar o tranco. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu vim dizer uma coisa para você essa noite. Aguenta o tranco, meu irmão. Eu não sei como é que você chegou, como é que você passou essa semana. Aguenta o tranco, irmão. Às vezes a gente fica com aquela inveja santa, né? Vendo os irmãos lá em Búzios, né? Arraial. Aí os irmãos tiram aquela foto naquela escada bonita, né? Aí você fica assim: papai. Papai. Não é fácil, não. Aí você fica viajando, né? E pensando assim: meu Deus, eu podia estar lá, mas chegou o IPVA, o IPTU e tanta coisa que chegou, e foi melhor você não viajar e pagar isso tudo aí, e está certo mesmo, a gente tem que ter pé no chão. Mas, meu irmão, diga para quem está do teu lado: o tempo de Arraial vai chegar, irmão. Fala para ele aí: o tempo de Arraial vai chegar, irmão. Vai chegar, irmão, vai chegar. O tempo da bênção, ele vai chegar, irmão, ele vai chegar. Ele vai chegar. Quantas vezes eu saía daqui e ia andando até lá na Praça das Nações para pegar um ônibus para ir para casa, e hoje, por bondade de Deus, a gente chega num carrinho aí, mesmo que velhinho, mas a gente chega aí dando glória a Deus. Irmão, a promessa sempre se cumpre. Você tem um filho, você tem um marido, não para de orar não. Eu tenho um irmão que ficou desviado 15 anos, e é minha mãe orando. Hoje, ele é um diácono da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Não para de orar não, irmão. Muita gente, meu irmão, dando problema, ia lá e falava com a mamãe: seu filho, cuidado, porque qualquer dia desse ele vai estar morto aí. Tira ele daqui, porque qualquer dia a senhora vai receber a notícia de que ele está morto. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, e a minha mãe, consagração.
matutino, oração, hoje é um diácono da casa do Senhor. A promessa está de pé. Vamos ficar em pé essa noite, eu quero orar com você, irmão. E eu venho com muito entusiasmo aqui a ADB, Bom Sucesso esta noite, para bradar em alto e bom som, para alguém que desanimou um pouquinho. Ei, a promessa ainda está de pé. E eu quero dar esse tema a esta reflexão hoje. Diga comigo, a promessa ainda está de pé. Vamos bagunçar isso aí, vamos falar isso para 2 ou 3 aí? A promessa ainda está de pé. O que foi que Deus te prometeu, meu irmão? O que foi que Deus prometeu a você? É salvar alguém? Ele está trabalhando, fica tranquilo. Pastor, ele saiu para passar o carnaval, não sei nem onde é que ele está. Fica tranquilo, se tem uma promessa, Deus está cuidando dele. Dentro disso aí, deixa eu dar um testemunho para você aqui, para você ver como é que Deus trabalha. Tem uma moça lá na igreja, que foi modelo internacional, viajou vários países, criada na igreja, e começou a viajar muito, a gente começa a ganhar um pouco melhor, abandonou a igreja, abandonou o Senhor. E um dia ela, numa boate, onde é que ela estava? Onde é que ela estava? Numa boate, 1h pouca da manhã, numa mesa bebendo, entra alguém, senta do lado dela e diz assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, na verdade sei, eu estou aqui por tua causa, eu vim aqui para falar com você, mas a senhora me conhece em algum lugar? Não, não lhe conheço, mas o meu Deus lhe conhece e me mandou vir aqui falar com você. Aí ela se lembrou, criada na igreja, opa, esse remanto aí eu conheço, pode falar, Deus manda te dizer que o teu tempo no mundo acabou. Deus te abençoe, está entregue o recado. Irmão, entrou um terror na alma dela, o meu tempo no mundo acabou, meu tempo no mundo acabou, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar para a igreja. Eu tive a alegria de colocar essa moça em comunhão novamente, lá na congregação. Se você está orando por alguém, crê, irmão, a promessa está de pé. Mesmo que todo mundo esteja dizendo para você, não adianta você orar por esse homem, não adianta você orar por essa filha, não adianta você orar por esse filho, continua orando, irmão, não desanima não, a promessa está de pé. Deve você diz, olha, eu vou sair desse bairro, eu vou sair dessa casa, e às vezes, irmão, não é lá fora não, é os irmãos, porque os 10 eram irmãos também. Alguém diz assim, quem é você, rapaz? Ah, se enxerga, rapaz. Peraí, tua mãe mora aqui, teu pai mora aqui, por que você vai sair daqui? Se você tem promessa, irmão, fica tranquilo, que Ele vai te tirar com mão forte, com braço estendido, e o nome dEle vai ser glorificado. Eu quero, nesses minutos que temos, orar com pessoas aqui, que tem promessa, mas que está nessa caminhada aí do deserto. Pastor, está difícil. Pastor, tem hora que eu acho que não vou chegar. Pastor, tem hora que eu acho que eu vou chutar o pau da barraca, para nós não vale. Vou chutar a tenda do tabernáculo. Tem hora que eu acho que eu vou, não dá. Você está aqui nessa noite, sabe o teu lugar, eu quero orar por você, junto com os pastores que aqui estão. Porque a promessa está de pé, meu irmão. A promessa está de pé. E de repente você vê o culto hoje, não sei se vou, porque não vai ter muita gente, o pastor não vai estar, mas Jesus está aqui esta noite. Ele está aí, pode vir para o altar. O altar é lugar do milagre. O altar é o lugar onde as coisas mudam na nossa vida. Esse é o lugar. E eu quero orar por pessoas aqui esta noite, que receberam de Deus uma promessa, e as lutas às vezes parecem querer ofuscar o brilho desta promessa. Mas se mantenha firme, meu irmão. Se mantenha firme. Como é maravilhoso quando você está num voo e o comandante dá lá aquele brado, olha, afivelem os cintos, porque em poucos minutos nós iremos pousar, ele diz os minutos, né? Em tantos minutos nós iremos pousar no aeroporto do Galeão. Falta pouco, irmão. Falta pouco. Não foi fácil para esses 2 homens, não. Ver aquela geração morrer, ver aquela geração se acabar. Mas eles escolheram acreditar.